Dando sequência à nossa playlist de cálculo, vejamos agora algumas propriedades envolvendo operações entre limites. São elas: o limite da soma ou subtração de duas funções é igual à soma ou subtração dos limites, o limite do produto de duas funções é igual ao produto dos limites, e o limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites, desde que o denominador seja diferente de zero. Para limites do infinito, vamos analisar esses dois casos. Primeiro, se o limite de f de x e o limite de g de x forem mais infinito, nós temos que o limite da soma e o limite do produto também será mais infinito. Nesse segundo caso, se o limite de f de x for igual a n e o limite de g de x for mais infinito, nós temos que o limite do produto será mais infinito se L for maior que zero, ou o limite do produto será menos infinito se L for menor que zero. Atenção com as seguintes indeterminações. Se ao efetuarem os cálculos vocês obtiverem um desses resultados, busquem refatorar ou racionalizar as funções de modo a encontrar um resultado mais consistente. O limite de uma função composta é uma ferramenta que nos auxilia no cálculo de limites mais complicados, de funções mais complicadas. Então, ao invés de efetuarmos diretamente o cálculo do limite da função composta, por exemplo, g bola f, nós primeiro podemos efetuar o limite de f de x e depois aplicarmos esse limite no limite de g de u, e assim obteremos o mesmo resultado. O teorema do confronto ou teorema do sanduíche é uma ferramenta bastante utilizada principalmente na demonstração de alguns resultados. Então, sendo f de x menor ou igual do que g de x menor ou igual do que h de x, se o limite de f de x for igual ao limite de h de x, vamos supor L, então o limite de g de x também será L. Para demonstração, nós temos, dado ε maior que zero, existe Δ1 maior que zero, tal que, se a distância de x a p for menor do que Δ1, então a distância de f de x a L será menor do que ε, ou seja, f de x está entre L menos ε e L mais ε. Dado ε maior que zero, existe Δ2 tal que, se a distância de x a p for menor do que Δ2, então a distância de h de x a L será menor do que ε, ou seja, h de x está entre L menos ε e L mais ε. Agora, tomando R como máximo entre Δ1 e Δ2, para que ambas as condições acima sejam satisfeitas, para a distância de x a p sendo menor do que R, temos que L menos ε é menor do que f de x, que é menor ou igual do que g de x, que é menor ou igual do que h de x, que é menor do que L mais ε. Ou seja, g de x está entre L menos ε e L mais ε. Portanto, L é o limite de g de x. Agora, vamos ver esses exemplos. Se o módulo de f de x é menor do que x ao quadrado, nós temos que f de x está entre menos x ao quadrado e x ao quadrado. Aplicando o limite, por exemplo, quando x tende a zero, nós temos que a função da esquerda tende a zero, assim como a função da direita. Pelo teorema do confronto, a função central também tende a zero. Nesse segundo exemplo, nós temos que a função f de x é limitada inferiormente por 10 e superiormente por 20. Vamos supor que nós quiséssemos obter o limite da função f de x sobre x. Então, nós realizamos essa manipulação, dividindo todo mundo por x. Aplicamos o limite, por exemplo, quando o x tende a infinito. Então, nós vemos que a função da esquerda e a função da direita tendem a zero. E pelo teorema do confronto, a função central também tende a zero. O limite fundamental é um limite bastante conhecido e utilizado, por exemplo, na cadeira de processamento digital de imagens, que vocês vão ter lá para o sexto semestre. Então, vamos à demonstração. Primeiro, observamos que o segmento AB é menor do que o arco AC, que é menor do que o segmento CD. Fazendo uma análise trigonométrica, nós temos que AB é seno de x, AC é x e CD é tangente de x. Exprimindo essa desigualdade, agora dividindo todos os termos por seno de x, invertendo os termos e, portanto, os sinais, aplicando o limite quando x tende a zero, nós temos que a função da esquerda tende a 1, a função da direita tende a 1, e pelo teorema do confronto, a função central também tende a 1. O número E, mais conhecido como constante de Euler, de valor aproximado 2,718, é exprimido por esse limite. Vamos fazer a prova. Seja n maior que zero um natural e x maior que zero um número real, partimos dessa desigualdade. N é menor ou igual que x, que é menor do que n mais 1. Invertemos os termos e, portanto, os sinais, e somamos 1 em cada termo. Agora vamos comparar algumas bases e expoentes.
Primeiro, nós conservamos o expoente e mudamos a base. Agora, conservamos a base e mudamos os expoentes. Novamente, conservamos a base e mudamos os expoentes. Agora, conservamos os expoentes e mudamos as bases. E exprimimos o último termo como uma potência de n mais 1. Juntando todos os resultados, enxugando um pouco, né? E agora vamos aplicar os limites. Primeiro, quando n tende a infinito, n mais 1 sobre n tende a 1. E 1 mais 1 sobre n elevado a n tende a e. Quando n tende a infinito, n mais 1 sobre n mais 2 tende a 1. E 1 mais 1 sobre n mais 1 elevado a n mais 1 tende a e. Pelo teorema do confronto, nós temos o resultado que queríamos.